Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala pessoal, me chamo Márcio Oliveira. Hoje teremos aqui na presença de uma biomédica com mais de 20 certificações. Galera, antes de apresentar a doutora, que vai deixar você mais linda ou você mais lindo, vou passar aquele recadinho de sempre. Todas as terças-feiras, aqui no nosso YouTube, vai estar subindo vídeo novo. Então, fica ligado, se inscreve no canal. E também lá no nosso Instagram, @Acelerando Podcast. É o nome das nossas duas redes sociais. Segue a gente e dá essa moral lá. Seja bem-vinda, nossa amiga aqui, Obrigada. doutora Raíza Santos. Obrigada. É um prazer muito grande, né, receber esse convite. Estar aqui com pessoas que eu admiro, né, o trabalho e esse podcast que vem crescendo muito aí. Vamos lá, primeira pergunta, né? Se apresente aí para a nossa audiência. Quem é a doutora Raíza Santos? Prazer, gente. Eu sou a doutora Raíza Santos. Eu sou biomédica esteta. Eu atuo dentro da parte da estética avançada, né? Já tem alguns anos aqui na cidade de Feira de Santana. Além de biomédica esteta, eu também sou professora, ministro cursos, né, livres dentro da área da estética. E tô aí trazendo autoestima, beleza, autoconfiança, cuidando das pessoas. É o que você falou, para ficar mais linda, mais linda. Chama, daqui a pouco ela passa as redes sociais, mais pra frente. Me conta aí sobre a sua jornada da parte profissional, como é que começou, como de onde surgiu essa vontade de trabalhar com esse segmento? Na verdade, quando eu saí do terceiro ano, eu já sabia que eu queria trabalhar com algo que fosse voltado à saúde e à beleza. Mas eu não tinha algo ainda definido, né? Eu sabia que eu não queria nada muito tecnólogo, como salão, nem maquiagem, eu queria algo mais profundo. E aí eu fui estudar um pouco, ficou sobrando a parte de medicina, que é a parte cirúrgica, e a parte da biomedicina estética, que é algo minimamente invasivo. Eu estudei algumas coisas em relação à parte cirúrgica, eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero algo minimamente invasivo. E aí foi quando eu comecei a investir mesmo na biomedicina estética. Comecei a graduação e desde o primeiro dia, eu digo que a minha jornada profissional começou desde o primeiro dia. Eu já sabia que eu queria estética, então, dentro da faculdade, eu focava muito nessa área. Eu e mais uma outra amiga de faculdade, a gente criou a primeira liga de estética daqui da cidade de Feira de Santana, porque não tinha eventos aqui na cidade científicos voltados para isso, né? A gente sentiu realmente essa necessidade. E nessa liga eu comecei a me aproximar dos melhores profissionais que aqui já tinham, que já atendiam aqui através dessa liga, que eu convidava para poder participar de eventos, né, na liga, e me aproximava deles. No primeiro semestre também já comecei a parte de estágios. Então, comecei a estagiar dentro da área, a ter contato mesmo de perto com os procedimentos. E daí eu fui começando a investir também em cursos, né? Eu trabalhava, estudava, não era tão simples, mas eu já comecei a investir na área de cursos e ao longo desses 5 anos de faculdade eu fiz vários estágios e vários cursos aí, profissionalizantes na área. Agora, doutora, explica pro pessoal aí qual é que o biomédico esteta faz, qual é o foco. Eu sei que você tem várias áreas, mais de 20 certificações, como o Gil falou É muita aqui. coisa, né? É muita coisa. O que é que você faz no pessoal, assim, pra galera ficar, não ter nada, assim? Ó, toda a parte de procedimento estético minimamente invasivo. A gente trabalha com rejuvenescimento, então, rugas, linhas de expressões. A gente faz gerenciamento e manutenção de pele, né? Qualidade de pele, uma pele mais bonita. A gente trabalha também com preenchimento facial. Dentro do preenchimento facial, a gente trabalha com harmonização, mas uma harmonização de uma forma natural. Trabalhamos também com botox, né? Botox, preenchimento. Trabalhamos com manchas Show. na pele, toda essa parte. Vem cá, o que foi que, tipo, porque como você já mesmo que já começou a responder, essa questão da biomedicina em específico, porque podia ser enfermagem, nessa área de saúde, né? Enfermagem, médica, fisioterapeuta, e porque a biomedicina em si, qual foi o que foi que te levou a isso? A biomedicina, no caso, porque assim, a parte de dermatologia, eles trabalham mais com partes cirúrgicas, e não era uma coisa que eu queria trabalhar. E a biomedicina estética, a gente trabalha com minimamente invasivo e não cirúrgico. Enfermagem, fisioterapia, eles têm um pouco de restrição dentro da parte de injetável. Já a biomedicina, não, a gente tem um leque maior de opção de trabalhar com injetável. Hoje, a biomedicina de todas as profissões que trabalham com injetável, depois do âmbito médico, é a área que a gente tem mais possibilidade de trabalho.
de trabalhar mais liberdade, que o nosso conselho nos dá essa liberdade maior. E também porque é uma área que tem dentro da faculdade a gente já tem uma especialização voltada para isso. E todas as outras não têm. A especialização você faz fora. Então, do que eu pude fazer dentro dos meus 5 anos de graduação voltado para isso, eu fiz. E depois fora eu fui me especializando ainda mais. Então, por isso que eu escolhi a parte de biomedicina estética, Então entendeu? você meio que já usou o próprio curso para já ir direcionando. Para ir direcionando. Hoje está até melhor do que na minha época, quando eu estudei. Hoje já tem a matéria de estética, a maioria das faculdades. Na minha época, a gente lutava ainda, né, com as coordenações para poder inserir dentro da faculdade. E também porque hoje a gente também tem muito evento científico dentro da cidade. Então, é maravilhoso. Quem quer a área da estética mesmo, invasivo, minimamente invasivo, eu sempre aconselho biomedicina. E a gente estuda mesmo a anatomia, estuda toda a parte de fisiologia do corpo de forma muito completa, não é de forma superficial. Você falou muito de minimamente invasivo. O que é esse minimamente invasivo, né? Vai até aonde? Qual o limite disso? Geralmente, quando a gente fala minimamente invasivo, a gente está falando de procedimentos até uma camada da pele que a gente chama de derme, tá? Então, até essa camada, o procedimento ele se torna minimamente invasivo. Passou dessa camada de derme, ele já se torna um procedimento cirúrgico. Então, a gente atua basicamente dentro da derme. Alguns procedimentos vão atuar em uma camada que é um pouco abaixo da derme, que é a hipoderme, né, que é a questão da gordura localizada, mas de forma não cirúrgica, através de injetáveis. A gente não utiliza nenhum tipo de utensílio que seja cirúrgico, tá? Agora, doutora Raíza, a questão do serviço, do serviço que você presta, né? É somente no rosto ou tem algum outro local do corpo que pode ser feito esse procedimento? O rosto e corpo, tanto a parte facial quanto a parte corporal, a parte capilar também. E uma novidade que futuramente eu vou estar trazendo para a Feira de Santana, que é a parte íntima. Hoje a gente pode atuar dentro dessas áreas aí. Na parte facial, a gente trabalha, como eu falei, rejuvenescimento, manchas. Na parte corporal, a gente trabalha com harmonização corporal. Aí pode fazer harmonização de glúteo, harmonização de posterior, quadríceps, hipertrofia. A gente também trabalha com gerenciamento de peso, emagrecimento, né, que está dentro do gerenciamento de peso, perda de gordura localizada, microvasos, né, retirada daqueles microvasos que geralmente as mulheres têm. Tudo isso. Na parte capilar, queda capilar, a gente atua, estímulo de crescimento capilar. E é isso, basicamente isso. E na área íntima, a gente também trabalha com harmonização íntima, tanto feminina quanto masculina, em relação a tamanhos, assimetrias, tudo isso. Eu perguntei, Gil, porque quando, pelo menos na minha cabeça, como fala assim, esteticista, vem só o rosto, né? Mas Sim. foi bom para explicar para o pessoal aí que você, na verdade, deixa o modelo da que a pessoa vai se sentir melhor. Se sentir melhor. Exatamente. E hoje, eu acho que a gente está tendo uma procura ainda muito maior do corpo do que o rosto. Sério? As pessoas têm procurado mais essa questão de uma estética corporal, né? Eu acho que através dos padrões também de belezas que a gente está tendo e alguns posicionamentos. E a estética vem não só na parte realmente estética, a gente também consegue atuar na parte fisiológica. Né? Se o paciente está tentando um gerenciamento de peso, perder peso, a gente consegue através de inibidor de apetite, através de acelerador metabólico, ativos que vão ajudar na retenção de líquido. Então, isso tudo ajuda uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Hipertrofia também da mesma forma. A gente tem os BCA injetáveis, né, que é da cadeia do BCA, que vai ajudar o paciente que está querendo ganhar massa e não perder massa também. A gente vai ajudar um paciente que quer perder uma gordura localizada, que às vezes já tentou de tudo, dieta nutricional, já tentou também a parte do exercício físico e não conseguiu um resultado. Então, tudo isso. Vanessa, que você falou sobre a questão de perda de peso, é hormonal ou é só uma parte de aceleração do metabolismo? Depende. Depende de que paciente. Tem pacientes que realmente precisam fazer uma modulação hormonal, porque se o paciente tiver com alguma disfunção hormonal, ele não consegue emagrecer. E tem pacientes que têm outras vertentes que não levam ele a emagrecer. Isso a gente define muito na consulta. Quando eu faço a consulta, eu tento entender o que é que está levando o paciente a engordar e o que está levando a ele não emagrecer.
E sempre tem uma causa muito específica. Se for hormonal, a gente não trabalha com eixo hormonal. Isso aí é só regulação para médico. Então, a gente encaminha ele para um profissional endócrino ou nutrólogo, que vai se encarregar de cuidar dessa parte. E se for questão de metabolismo lento, a gente consegue dar uma acelerada nesse metabolismo. Se o paciente tem retenção de líquido, a gente consegue melhorar isso. Reposição de vitaminas. As pessoas acham que, às vezes, emagrecer não tem nada a ver com isso. E, na verdade, tem. Se não tem vitaminas trabalhando da forma correta no corpo, a gente não consegue o emagrecimento. Então, toda essa parte aí, a gente trabalha dentro da estética. O cara faz o corpo todo, basicamente. É. É o corpo literalmente todo. Isso é muito bom, porque, assim, antigamente as pessoas só tinham a opção da cirurgia, né? Você quer emagrecer, ou você vai realmente fazer o que tem que ser feito, ou chegar a algum nível que você só cirurgicamente mesmo para você tirar aquela camada de gordura. E hoje a gente tem, através dos injetáveis, essa possibilidade de você não se submeter a um procedimento tão invasivo e tão caro como a cirurgia. E também tem o risco da O cirurgia. risco muito maior, muito A maior. gente vê muitos casos aí de De açougueiro, na verdade, né? Não é médico, é açougueiro que pega ali. De faz. morte e lesões gravíssimas, e isso dentro da estética minimamente invasiva. Óbvio, a gente pode ter intercorrência, porque intercorrência a gente pode ter em qualquer tipo de procedimento, sendo ele até não invasivo ou não minimamente invasivo. Tudo que a gente faz, a gente pode ter uma intercorrência, mas a intercorrência em relação a uma cirurgia não se compara. Não se compara. Porque não tem a questão, não tem corte, não tem. A gente usa agulhas, pode ter sim, mas como uma boa profissional, toda a minha parte que pode ser feito dentro do consultório, de cuidado com o paciente para que ele não tenha isso, eu faço, e também toda a parte de pós do paciente, ele é orientado dentro do consultório para que ele também não venha fazer nada que vá acarretar uma intercorrência. Entendi. Eu já vi muita situação na internet, né? Vou comentar essa parte mais engraçada. Muito rosto quadrado. Aquilo é o que mesmo? Eu gosto. A pessoa tá parecendo um robô, né? O queixo assim, travado. É um padrão que as pessoas criaram agora de rosto, né? Quando eu falo que eu atuo na área da estética, as pessoas já têm até medo, né? Porque do que tem saído aí, realmente, se eu não fosse da área da estética, até eu me apavoraria, né? Com qualquer procedimento, eu não deixaria, talvez, alguém fazer um procedimento em mim. O que é que está acontecendo? As pessoas estão buscando por um padrão de beleza. É como se as pessoas fossem um pacote e elas estão cuidando só da parte de fora e não estão cuidando da parte de dentro. Todo o excesso, ele quer dizer que existe uma falta. Se a pessoa está em algum excesso, é porque ela está em falta de algo. E às vezes o problema daquele paciente não é só estético, é um problema emocional. E toda a parte da minha consulta, eu sempre procuro investigar isso. E eu sempre falo para ele, tá na hora de parar. É até aqui, daqui para lá. Não vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é esse. E aí criou-se esse padrão de beleza de rosto quadrado, que todo mundo tem que ter um rosto quadrado. E eu acho isso, sinceramente, um absurdo. Porque se você chegar no meu consultório, eu nunca vou te dizer o que você tem que fazer. Se você me perguntar uma opinião como profissional, eu vou te pedir licença para te falar assim, você pode gerenciar seu envelhecimento dessa forma, mas jamais eu vou querer que você tenha um padrão de rosto. Outra coisa que está acontecendo muito na sociedade é a distorção de imagem. O paciente, ele chega no consultório e aí o profissional acha que ele tem que ser de um exato padrão e vai trabalhar nele em cima disso. Depois aquela pessoa não vai se reconhecer naquele padrão, porque não é ela e não era algo que ela queria daquela forma. Então eu gosto de alinhar muito o paciente, qual é a sua queixa? É isso aqui, é isso exatamente que a gente vai resolver. Se não for, se você não se incomoda com isso, não tem por que a gente mexer nisso. Até porque toda característica que a gente tem é um DNA. E o DNA, ele é uma herança. Ou seja, às vezes você tem um nariz que te lembra o seu pai, que você gosta dele do jeito que é. Às vezes você tem uma boca que te lembra a sua mãe e você gosta dela do jeito que é. Então não tem por que a gente mexer nisso. A gente vai mexer naquela disfunção que está te atrapalhando em algo que você não está se sentindo bem. Ou até que está atrapalhando na questão do seu trabalho, da sua autoimagem. Mas não te mudar totalmente, porque eu acho que isso gera uma distorção muito grande de imagem. E não é bacana. É o que você falou, né? Que a galera faz um molde. Todo tem um padrão, né? Todo mundo é assim agora. Todo mundo é assim. Aí todo paciente que entra em tal lugar vai ficar... daquele mesmo jeito. E isso gera um problema muito grande, tanto para o profissional quanto para o paciente também. Se ele não se reconhece, nada para ele vai estar bom. Óbvio, não é ele, né? Ali. Então, deformado. Deformado. Tem muita desarmonização e pouca harmonização.
A palavra é essa. É por isso que eu perguntei, vamos lá, sobre a questão dos cursos, você falou, né? Você, brevemente no início do Sim, podcast. sim. Como é que funciona esse curso? São em feira, nível nacional, nível Bahia? Conta aí pra gente. Ó, atualmente eu fecho alguns cursos aqui na cidade de Feira de Santana, né? E congressos também, eu ministro algumas palestras. Os cursos, a gente atua tanto da parte iniciante, né, para os alunos que começaram a faculdade e já querem começar a investir, eu ministro o curso tanto da parte da estética básica até a estética avançada. Na parte da estética básica, que é um curso mais voltado para estudantes, para eles começarem a adentrar no mercado de trabalho, mesmo dentro da faculdade, a gente tem um curso de limpeza de pele, a gente tem um curso de PEN, que é um procedimento para microvaso, de peeling, de microagulhamento, que eles já podem estar atuando, tá? Mesmo dentro da faculdade, eles ainda podem começar a atuar. Dentro da estética avançada, eles podem fazer como alunos, mas ainda não podem atuar só depois que eles pegarem mesmo o CRBM, que é o nosso conselho. Sim. Aí a gente tem a toxina botulínica, a gente tem os bioestimuladores de colágeno, a gente tem a parte da harmonização facial, toda essa parte aí para um curso mais avançado. Mas eu ministro aqui na cidade de Feira de Santana mesmo, num local chamado Instituto Doutora Emily Souza. Hoje a gente montou lá uma estrutura muito boa de cursos, e data show, uma sala muito ampla, onde a gente também tem uma estrutura boa para prática. E esses cursos, geralmente, a gente ministra tanto a parte teórica quanto a parte prática, para que a pessoa saia realmente hábita para o mercado de trabalho. Interessante. Muito bom. E vem cá, a doutora Raiza Santos tá no nível, tipo, de realização que ela queria estar? Tem alguma outra atividade que, tipo, poxa, quando eu estiver tranquilo aqui, eu quero fazer aquela outra coisa? Tem alguma coisa assim que ainda falta? Ainda falta. Respondendo se eu tô no nível aonde eu achava que eu queria estar, né? Sim. Hoje eu me sinto além do que eu achava que eu estaria nesse exato momento. Dentro da cidade, hoje nós temos muitos profissionais que são formados em biomedicina, na área da estética, há muito mais tempo. E graças a Deus e graças ao meu esforço também, eu gosto de falar isso, porque eu me esforcei desde o primeiro dia que eu sabia que eu queria isso para minha vida, eu me esforcei nisso. Eu tenho crescido muito, graças a Deus, dentro da área. Hoje as pessoas, dentro das faculdades, eu já tenho alunos que já me conhecem. Amanhã mesmo eu vou estar ministrando um curso mini curso dentro de uma faculdade. A gente anunciou em um dia, no outro já estava esgotado todas as vagas. Sim. Então, hoje eu me sinto muito realizada profissionalmente, tanto nessa parte de administração de cursos, congressos e também na parte de atendimentos. Graças a Deus, todos os meus pacientes hoje, eu não tenho queixa nenhuma de procedimento. Eles gostam, se sentem muito realizados também com o meu trabalho e mudam mesmo a vida. Eu faço muita diferença na vida de muitas pessoas. Isso, para mim, que é o mais incrível, né? E falando um pouquinho sobre outras coisas, futuramente eu gostaria de investir em outras áreas, né? Já tenho algumas coisas em mente. Não tem nada a ver com a parte de biomedicina estética. Não tem nada a ver. Eu gosto muito da parte de agropecuária. É uma parte que, para mim, a gente tem que diversificar mesmo a nossa renda. E eu acho que o futuro é esse mesmo. E a agropecuária é uma área que eu tenho contato desde a minha infância, né? Porque meu avô criava boi. E é uma área que eu quero mesmo investir daqui para frente, porque eu gosto. E é uma área também que eu gosto de cavalos, né? Uhum. Então, essas duas coisas aí para mim. Gil, que a gente sempre faz aqui, porque às vezes a pessoa tá aqui. Tá com segmento aqui, fala alguma coisa e tem outra coisa, eu falo, velho, eu tô aqui, tô Sim. todo organizado aqui, pá. Quando eu estiver tranquilo aqui com o meu negócio andando, eu vou partir para outro. Pra Não, outra coisa. vai deixar, né? Sim. Mas diversificar. A renda é maravilhoso e a gente consegue sustentar os dois tipos de negócio da melhor maneira possível. Porque hoje quem é empreendedor sabe que a gente sofre muito com essa alta e baixa dentro do empreendedorismo, né? Tem épocas e estações, a gente tem todo um manejo para que as estações de baixa não venham comprometer, né, o orçamento, mas a gente sabe que tem isso. E todo mundo tem um hobby, né, que quer investir, que é um sonho mesmo, e o meu é esse. Show de bola. falar aqui de atendimento que você comentou. Como é que você lida com os clientes? Tipo assim, Ana que chega lá no teu consultório, você vê que ela precisa de uma coisa simples no rosto e ela quer fazer uma mudança total. Leva uma foto. Isso da foto acontece muito. Como é que você lida com esse tipo de situação? Como é que você aborda e passa para o cliente?
Primeiramente, antes, um dos primeiros cursos que eu investi, que para mim foi o melhor de todos, Sim. foi justamente a recepção do paciente. É um curso que eu acho que todo profissional da área da saúde ele tem que saber recepcionar esse paciente. De que maneira a gente tem que entender? Eu sempre pergunto na consulta, isso que você está me falando aqui, que está te incomodando, ele impacta em que na sua vida? Você consegue deixar de fazer o que por conta disso? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a queixa, né, de Ana, não é um problema de Ana. É às vezes uma mãe que sempre fala que Ana tá gorda e ela precisa emagrecer. Ela não tá ligando para isso, ela tá ligando porque a mãe dela tá falando. Ou às vezes o esposo. Então, por mais que ela emagreça, ela vai chegar, vai emagrecer, vai chegar ao objetivo dela, mas para ela não vai estar bom, porque para ela tanto faz, não é um problema dela. Então, eu acho que essa parte de receber o paciente, entender o porquê daquela queixa, se é realmente aquilo que ele precisa tratar. Ou, às vezes, uma coisa que acontece muito, que é muito comum, o paciente acabou de se separar. É uma pessoa que está ali em looping e a pessoa quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e ele acha que aquilo ali... Só que o problema dele não é esse. Ele está passando por um período de luto, que é um término de um relacionamento. Ele precisa parar, se acalmar, porque às vezes mexer em tudo não vai resolver o problema dele, que o problema dele é emocional. E isso demanda um tempo. Então, quando eu tenho um paciente desse, né, geralmente os procedimentos de estética demoram um pouco, em média 1 hora, minha consulta em média é 40 minutos, e procedimentos que eu consigo até, que eu chego a ficar até 2 horas, eu fico dentro dessa parte ainda, trabalhando com o paciente isso para saber qual é a queixa dele emocional, se ele tem alguma queixa emocional. Tem alguns exercícios também que eu faço com o paciente, tem paciente que está com muito problema emocional, e aí eu passo algumas questões para ele ir se conhecendo em casa, sabe? Todo esse trabalho que faz parte da autoestima. As pessoas pensam que a autoestima é só beleza. Beleza é um pilar da autoestima, mas não é o principal. E quando a gente trabalha com beleza, a gente tem que entender de autoestima como um todo, né? A autoestima é você se sentir bem, é você fazer algo que te traz prazer na vida, né? Você se colocar como prioridade, e isso não é egoísmo. Então, todo esse processo de autoestima, a beleza é um pilar deles, mas tem todo um processo, né, de se cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, a gente precisa Como você trabalhar. falou, né? Tipo, a gente tem que olhar no espelho e reconhecer a gente. Se Não reconhecer. adianta a gente... Se conhecer, na verdade. Né? Isso. Saber quem você é mesmo. De fato, exatamente. Eu queria fazer uma mudança muito drástica e depois eu não... Sabe o que eu reparei aqui? A doutora Raiz, além de biomédica, é quase psicóloga. Você percebeu? Você percebeu? Eu acho que eu sou primeiro psicóloga e depois biomédica. Como você falou dessa matéria que você teve, né? Da Sim. recepção do cliente, do paciente. Sim. Que tem muito a ver isso, de saber os porquês, né? E a gente acaba criando uma relação mesmo de amizade com o paciente. Tem paciente que tem dia que fala assim, ó, hoje eu vim fazer esse procedimento aqui porque eu só queria conversar contigo. Eu falo, não, quiser conversar, a gente senta e conversa. Mas o procedimento não tá na hora de fazer de novo, a gente senta e conversa. E aí a gente acaba sabendo da vida dele como um todo. Tem gente que chega lá, conta questões de casamento, questões financeiras, várias coisas, e realmente a gente cria essa proximidade. Então, se a gente tem a opção de receber e ajudar alguém, por que não? Eu acho que quem trata só beleza, autoestima como beleza, tá tratando a pessoa de uma forma muito superficial. A gente tem que ver que ali é um ser humano, sabe? Então, eu sempre escuto meus pacientes. Tem dia que eu chego em casa que eu fico assim, meu Deus, quantas histórias hoje, viu? Hoje eu ouvi de tudo. Tem coisa que eu falo assim, meu Deus. Mas sempre mantendo a ética, né? A gente escuta, entrou aqui, ficou aqui. E é disso aí. E é isso aí. Agora eu tô com uma curiosidade, Gil. E aí a doutora falou da questão, quando ela ela falou pacientes. Sim. Então ela não... Então já... Peraí, não é só mulher. Então, como é que tá o percentual dos seus pacientes, tanto homem como mulher? E outra pergunta, qual o procedimento mais... não sei se eu posso dizer mais comum, mas o que o pessoal mais pede? Mas procura, né? Mais procura. Mas procura, vamos lá. Hoje a gente tem os dois públicos, e muito forte, tanto homem quanto mulher. Geralmente, eu vou falar que o maior público é mulher, Sim. mas a procura dos homens na área da estética vem crescendo muito. Teve um dia desse que eu tive uma agenda o dia inteiro só de homem. Eu fiquei, meu Deus, que bacana. E geralmente a esposa vai, e aí o marido fala assim, olha, nossa, mudou, ficou muito bom, eu vou também. Aí no outro dia o marido tá lá.
E aí a gente consegue ir arrastando um e outro, e os homens têm procurado muito isso. E eu tenho achado isso muito interessante, porque quando a gente fala de cuidado com a pele, a gente fala da pele como um órgão, né? Não é só estético. A pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Então, quando a gente fala de fisiologicamente cuidar da pele. Não é só embelezamento, é manutenção, é qualidade. A pele, ela tem diversas funções. E uma das funções da pele, que eu acho que é a mais importante de todas, é que a pele, ela tem o contato tanto com o meio externo, quanto com o meio interno. Então, você entende que é importante a gente cuidar de algo que é o maior órgão do corpo humano e tem essa regulação do meio interno para o meio externo? Então, é isso. A pele é o que segura, é o que sustenta, é o que protege. Quando eu falo de cuidado com a pele, eu estou falando disso também. Não é só do embelezamento, né? E a questão do... De qual procedimento Sim. é mais procurado? Vamos lá. Da parte facial, as pessoas hoje estão procurando 2 procedimentos que são recorde. Botox, né? Que é o que o Botox trabalha. O Botox, ele vai relaxar essas linhas de expressões que a gente tem na face, geralmente aqui na testa, na glabela, né? Ao redor dos olhos. Com a toxina botulínica a gente consegue trabalhar tudo isso. Sorriso gengival, paciente que às vezes quando sorri mostra bastante a gengiva, a gente consegue trabalhar isso também com a toxina botulínica, que antigamente só tinha a opção de cirurgia. Então, esse procedimento é muito procurado. Outra coisa que o pessoal tem procurado bastante é a harmonização facial. Dentro da harmonização facial, não é todo mundo que vai fazer tudo e que pode fazer tudo. Às vezes o que a gente pode, uma pessoa precisa é só uma projeção a mais de mento, que eu gosto de falar da projeção de mento porque ela é muito importante para a sua imagem pessoal. A projeção de mento, ela traz um ar de empoderamento. Quando a pessoa ela não tem projeção de mento, ela tem um rosto muito redondo e muito infantil. Então, é muito importante, se você trabalha com captação de pessoas, trabalha com autoimagem, é muito importante você ter essa projeção mais claro dentro da sua anatomia, né? A gente não vai fazer uma projeção fora da sua anatomia. Então, as pessoas procuram muito a projeção de mento, projeção de lábios, né? Preenchimento labial, marcação de mandíbula, tudo isso de forma muito sutil a gente consegue fazer. Dos procedimentos faciais são esses, né? Que as pessoas mais procuram. Já dos procedimentos corporais, o que a gente está muito em alta é a harmonização de glúteo, que eu acho que daqui para frente é isso. A harmonização de glúteo, quando eu falo de harmonização de glúteo, eu estou falando de uma harmonização segura, não trabalho com PMMA, eu trabalho com ácido hialurônico para harmonização, e o ácido hialurônico, ele é um produto que ele não é permanente, tá? Então tem todo esse benefício. Ele é biodegradável e bioabsorvível. Ou seja, o nosso corpo produz ácido hialurônico. O índice de rejeição é quase 0. Estou falando de uma harmonização segura. Então, dentro do procedimento corporal, acho que é a harmonização de glúteo e tratamento para gordura localizada. Eles são carro-chefe. A harmonização íntima, nós estamos indo com tudo aí também. A gente consegue resolver questões de assimetria, tamanho, tudo isso também. E dentro desses aí, são esses os procedimentos. Não é que... Muito grande de opções. E aí, neguinho? Grande demais. Vai botar, fazer uma dalinhada aí, não? Você dá um tapa na vida. Importante, né, amiga? Mas antes, tem que levar esposa. Tem que levar a esposa. Pra ver se esse mesmo ela quer. Porque senão... Tem que levar a esposa. Você falou do mento? Sim, que a gente chama de... que é queixo, né? A gente chama de mento, mas é o queixo. Entendi. Eu vi aqui também que você tem os hobbies, que é Amazona. Como é que essa paixão por cavalos começou? Conta aí pra gente. Gente, essa paixão por cavalos começou quando eu tinha 6 meses. Eu tenho uma foto, 6 meses, sentadinha no Já no cavalo. cavalo? Sentadinha. Foi a primeira vez que eu sentei, eu acho. E meu pai me botou sentada, e segundo meu pai é apaixonado. Então, acho que foi um hobby de família mesmo. Pra mim, esse hobby, ele tem total sentido na minha vida, não só pela paixão que eu tenho por cavalos, mas toda vez que eu falo de cavalo, eu lembro de família. Porque é algo que me aproxima muito da minha família, sabe? Dos meus tios, que todo mundo na minha família monta. A gente participa de montaria, a gente participa de grupos de cavalgadas, a gente realiza cavalgadas. Então, cavalo para mim é diversão, família e amor, né? É uma coisa que junta tudo. Da sua... É cavalo ou é... Eu tenho égua e tenho... a gente cria mais égua. Porque hoje o mercado de comercialização de égua é muito melhor que de cavalo. Então, a gente cria mais égua. Tem algumas, né? Não é preferida, não. Tem uma...
Tem aquela que você pede parcelar, né? Tem uma preferida, que na verdade é uma briga na família, né? Essa égua, porque ela é preferida de todo mundo agora. Sim. É uma égua que tem uma história de superação muito grande. É um animal que ela quase ia ser sacrificada, porque ela sofreu 3 fraturas no mesmo local da perna, da pata. E aí, todo mundo criou um amor muito grande por ela, a Pérola, que é minha pérola mesmo. Eu sou apaixonada por ela e minha família também. É a preferida. Agora vem cá, a gente tava aqui conversando aqui antes e a gente tava falando, você falou da infância, né? Que começou a montar desde 6 meses. 6 meses, meu amigo. Porque meu pai puxando. Montava, pô, eu tava É, no trabalho. montada, é. Então, como é que foi essa questão do empreendedorismo seu? Que foi, tipo, desde criança você sempre teve esse tino para colocar seu próprio negócio. O que foi que te startou assim? Na verdade, eu venho de pais que o meu pai é empreendedor e minha mãe é concursada. É um universo totalmente diferente, né? Um é estabilidade financeira e o outro quer correr risco e evoluir. É outra coisa, né? E eu nunca fui dessa parte de estabilidade. Eu queria uma estabilidade dentro do risco, porque eu sempre quis ter algo meu. E desde pequena, meu pai sempre incentivou a gente, eu e minha irmã, a isso, sabe? Quando a gente era pequena, meu pai comprou uma caixinha pra gente de miçangas e a gente fazia colazinho e pulseiras pra vender na escola. E a gente vendia o colazinho e a pulseira na escola. Começou daí. Disso, na escola, eu sempre fui aquela aluna CDF, né? A que sentava na frente, alguém conversava e falava silêncio. Eu tô prestando atenção. Eu era essa aluna. E aí eu comecei depois, né, a cobrar por trabalhos. Eu fazia trabalho para meus colegas na escola e eu cobrava pelo trabalho que eu fazia, óbvio, né? Pelo ter sido uma Já pensou? E depois disso, meu pai ajudou muito a gente, eu e minha irmã, quando a gente foi pro primeiro ano do ensino médio, a montar um reforço escolar. Meu pai comprou as cadeiras e assim, meu pai é um tipo de pessoa que ele ensinou a gente, se você vai montar algo, que você faça o seu melhor. Dentro da possibilidade que você tem, faça o seu melhor. E aí, quando a gente foi montar esse reforço, era na minha casa, a gente tinha um espaço muito grande lá. Compramos cadeiras escolares mesmo, daquelas carteiras que tem a bancadinha, os alunos tinham um local onde guardar até as pastas, tudo direitinho. Comprei um quadro e eu comecei a dar reforço escolar. Isso era no primeiro ano do ensino médio. O reforço cresceu muito. Que nisso foi eu, minha irmã e posteriormente até minha mãe entrou no reforço. Porque a gente cresceu bastante e eu me dedicava muito a isso. Então, o empreendedorismo, para mim, eu acho que surgiu desde essa época de vender as miçanguinhas na escola, até essa outra parte aí de começar mesmo a dar aula, ministrar aula, como um professor pró de reforço. Tem muita gente que me conhece como a pró do reforço. Da vida é isso, né, Ju? O que a gente Sim. entrar pra fazer, a gente dá o nosso Não é melhor. possível. Sim. Dá o nosso Agregar e fazer diferença, Sim, na verdade, né? com certeza. E eu acho que cada pessoa tem um destino, né? E a gente caminha para ele. Eu acho que Deus já sabia que lá na frente, Deus já sabia, não, ele sabe, né? Sim. Que eu iria ir para a parte de administração de cursos. Então, ele me preparou muito como professora. Porque professor é um dom, gente. Não é qualquer pessoa que tem o domínio que consegue ensinar. Entendeu? E perceber a necessidade ali da outra pessoa, se entregar. Eu digo que quando eu termino o curso, eu vou para casa, é só banho e cama. Você Não tenho deixa mais tudo lá. energia para nada, porque eu realmente deixo tudo lá para que a pessoa se sinta hábita mesmo em fazer aquilo que ela se propõe. Você vê, né? Desde pequeno já tinha O time. o time e o padrão de doação para fazer as coisas acontecerem. Demandava muito, e até hoje é dessa mesma forma. Tudo que eu vou fazer, aí às vezes as pessoas falam assim, mas é algo muito grande. Eu falo, mas eu sou grande. Eu vou conseguir, e eu vou lá e faço. Mas ela é grande mesmo, gente. Ela tem 1,70 m. 1,70 m e Só pra deixar pouco. agora aqui. 1,70 m e pouco. Eu tenho 1,70 m e sempre eu tô de salto. Então 1,70 m é alguma coisa. Vai depender da marca. Né? Vai depender da marca do Modelo. dia, do modelo, exatamente. Voltando para a parte da estética, você já pegou um caso de um colega seu, né? Vou botar assim, de profissão, que você teve que resolver aquela demanda? Isso acontece bastante, tem acontecido muito. Infelizmente, existem profissionais que não têm competência em resolver intercorrência.
Eu digo que todos os cursos que eu fiz da área da estética, um dos que eu mais precisei investir foi a parte de intercorrência. Como é que você trabalha com um serviço e você não sabe resolver algo se der errado? É algo que eu sempre me pergunto, por que tem profissionais que trabalham com algo e não sabem resolver? Respondendo a pergunta, já aconteceu de pacientes chegarem que já passou por outro profissional, tanto com intercorrência, tanto também que não resolveu a queixa do paciente. Isso acontece bastante. No caso de intercorrência, teve uma intercorrência que foi bem característica. Paciente que fez preenchimento labial. Quando a gente faz preenchimento labial, existe uma camada correta para a gente estar fazendo a injeção do ácido hialurônico. Quando a gente vai para uma camada que não é a correta, aquele ácido hialurônico ele vai ficar visível, ele cria grânulos, bolinhas. Então, quando a pessoa foi procurar o profissional, além do profissional ter feito errado, ele não foi resolutivo. Porque independente, se você já errou, pelo menos você resolva. E aí a pessoa não foi resolutiva. E o paciente teve que ir até mim para poder fazer a retirada do ácido hialurônico para poder a gente fazer uma nova aplicação. Porque não é fácil não, velho. Porque você tá entrando no consultório para o cara fazer um Vai procedimento. confiando, na verdade, né? Sim. Agora vem cá, quando acontece esse tipo de situação, você tem que reportar alguma coisa para o conselho, alguma coisa assim do tipo. Como é que funciona essa questão de ética? Assim? Depende da gravidade. Tem coisas que realmente a gente precisa reportar para o conselho, mas quando a gente vai reportar, a gente tem que ter provas, né? Tem que ter provas do que o paciente fez, aonde ele fez, e geralmente isso aí é uma demanda que eu deixo ao paciente para fazer. Se ele precisar de algum laudo meu sobre algo que eu fiz, tudo que eu fiz, o que eu observei, eu vou encaminhar ele e dar ele tudo direitinho. Mas geralmente isso é a critério do paciente, dele fazer ou não, dele reportar. E se for algum caso muito grave, aí a gente tem que reportar sim. Porque essas condutas aí, infelizmente, eu como profissional não posso aliviar, né? Deixar passar. Isso. Agora sim, outra questão, Gil, que com certeza você passa o pós para o paciente, passa algum tipo de pomada, alguma coisa, não sei. Mas pode acontecer também do próprio paciente negligenciar e depois vir até você. Você consegue diferenciar quando foi o paciente que não tratou da maneira correta no pós, ou quando foi o profissional, você consegue... Eu consigo diferenciar. Porque assim, ó, existem procedimentos que quando o paciente faz, que ele não pode tomar sol. Posteriormente. Sim. Então, isso eu deixo muito claro. Você não pode tomar sol, e eu explico tudo. O paciente, ele sai de lá ciente de tudo que foi feito e de tudo que tem que ser feito no pós. E se não fizer, o que é que dá de errado? Porque assim, se você só fala o que não tem que fazer e a pessoa não entende o porquê, ela vai fazer. Ela vai fazer porque ela não tem noção da gravidade, ela vai chegar e ela vai fazer. E quando eu falo, se você tomar sol, vai manchar a sua pele. E é uma mancha que vai dar trabalho para sair, porque o sol aumenta a inflamação da pele. Consequentemente, a pele vai produzir mais melanina, que é o pigmento. E se produzir melanina, vai manchar. E para a gente tratar isso, vai dar um trabalhão. Então, não faz isso. O paciente entende que ele não pode fazer e ele entende o risco disso. Mas vamos supor que lá o paciente fez. A gente tem um termo que o paciente também assina na clínica toda vez que ele faz um procedimento. Logo, quando o paciente termina, a gente termina a avaliação, a gente dá um termo, ele assina tudo direitinho. Nesse termo também consta que se ele assinou, ele leu. Ele tá ciente, né? Então, isso resguarda muito a gente. E eu tenho uma relação de muita cordialidade com o meu paciente. Eu não entro em queda de braço. Se o paciente fala que ele não fez, eu sei que ele fez, eu não vou entrar em queda de braço. Falou, independente, vamos resolver. Sim. Né? Vamos resolver. Tudo bem que você não fez, aconteceu, né? Foi uma coisinha assim. Aconteceu, a gente vai resolver. A gente resolve. Você não tomou sol, mas vamos fazer o tratamento. Quem tomou sol? Quem tomou, né? Brincar, vem. A gente faz, né? Pra não entrar em queda de braço, porque a intenção é resolver realmente o problema, não criar problemas em cima de outros, né? A galera é teimosa, né? Demais. Você avisa aqui uma coisa e ele vai. Demais. Tem paciente, geralmente paciente de emagrecimento, eu sigo todos na rede social. Por quê? Quando a gente fala com o paciente, no processo que você está fazendo, evite comer besteira, evite tomar bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica vai aumentar o nível de glicose no sangue, e isso vai dificultar você de emagrecer. Faço isso tudo com o paciente. Final de semana, eu sigo porque eu sei que se ele for comer, ele vai postar. Cana. Ele vai postar. E às vezes ele não posta
com a bebida em si, mas posta na festa e tá com um copo. Aí eu não digo nada. Tudo eu sou igual advogada, só guardo as provas. Espera. Aí quando a gente volta para a próxima sessão, eu falo, vamos hoje se pesar? Vamos. Aí quando chega lá que vai se pesar, fala, rapaz, eu não consegui emagrecer nada essa semana. Eu falo, por causa disso e disso e disso. Isso foi o que eu acompanhei, fora os bastidores. E aí a gente tem essa noção. Eu deixo o paciente muito ciente disso. Paciente de emagrecimento, como eu falei, eu crio uma relação mesmo, porque precisa disso para ter um resultado. Paciente de emagrecimento, eu falo, você tem que ser muito sincero comigo. Você tá com vontade de comer doce? Você não tá conseguindo controlar isso, você tem que me falar porque existe uma enzima que vai te ajudar a se controlar para não comer doce. E eu posso te ajudar nisso. Só É para doce? você. Isso, picolinato de cromo. Perfeita para isso. E aí, negão? Quem que você conhece que precisa de. Como é o nome? Picolinato de cromo. Eu vou olhar pra mim. Entendeu agora? Passei a mensagem. Já deu paciente, já ganhou um paciente. Porque eu não sabia disso, não. Só por doce. Por doce, a compulsão por doce. Se o paciente chegar para mim e falar também, essa semana eu tô muito ansioso, a gente também tem uma mescla específica para ansiedade. Se o paciente chegar para mim e falar que ele está se sentindo muito cansado, que ele não está rendendo na academia, a gente tem um ativador metabólico. Então a gente precisa criar essa relação, não ele esconder de mim, porque eu preciso do resultado. Eu falo, o resultado é para mim e para você. O que tiver acontecendo, você tem que me falar, porque graças a Deus eu vou conseguir te ajudar. Entendeu? Então, a doutora Raíza, ela é biomédica, psicóloga, investigação. Tem que ter a parte da investigação, é claro. E faz o acompanhamento da pessoa. Faça um acompanhamento, tem que acompanhar. Vira praticamente filho, que a gente tem que ficar ali educando No pé, bora. e Para com guiando. isso. Tem gente que é muito, mas assim, tem um nível, né, melhor de lidar, que sabe o que tem que fazer, a gente fala, a pessoa faz. Tem pessoas que ainda não. E eu entendo que isso faz parte de um processo evolutivo. E eu tô aqui para ajudar, não para julgar, né? Então a gente ajuda também. Deixa eu fazer uma pergunta, me interessou. Isso, a galera sabe que tem um produto somente para a vontade de comer doce? Isso é comum de se falar, porque eu não sabia. Eu, geralmente, quando eu faço a consulta e é emagrecimento, eu sempre falo. Na verdade, nas minhas redes sociais eu falo sobre tudo isso. Tudo isso que a gente está falando aqui no dia a dia, eu sempre falo algumas dicas, eu sempre falo sobre isso, porque é conhecimento. E eu acho que um bom profissional, hoje os profissionais estão muito na área de trend. É uma coisa que eu uso muito pouco na minha rede social. Eu acho que um bom profissional, ele tem que conscientizar o paciente. Porque até que ele, o paciente não, o ouvinte que eu digo, né? Porque nem todo mundo que tá ali é meu paciente. Eu tenho muito ouvinte. Porque até se essa pessoa, ela não vier até a mim, se consultar comigo, vamos supor, ela é de outra cidade, ela vai se consultar com outra pessoa, ela tem a consciência de cada procedimento, porque todos os dias eu falo sobre um procedimento. Ela vai saber o que realmente é bom e o que realmente é ruim. E eu recebo também muitas perguntas no meu Instagram de pessoas de fora sobre procedimento. É mesmo confiável fazer com essa marca? Essa marca é boa? O que você acha? Então a gente cria essa relação de confiança mesmo. Eu falei porque é muito comum a galera falar sempre disso em doce. O que eu conheço, não, Acho porque que É a eu não aguento ver compulsão. doce. Se eu ver doce ali, eu vou comer o pacote todo da bolacha. Sim, sim. Eu já tive um paciente que ele me falou, inclusive, ele se tornou um paciente diabético. Isso era da parte na época que eu estagiava, que ele comia um pote de doce de leite todos os dias. Doido é muita coisa. Todos os dias ele muita comia coisa. um potinho daquele pequeno de doce de leite. E isso é um absurdo, sabe? E é uma coisa tão fácil de se resolver. E, infelizmente, naquela época, ele não tinha acesso. Eu acho que ele não tem, que ele é um senhor, né? Hoje. E não sabe, é falta de conhecimento. E eu acho que se a gente tem conhecimento, por que não passar, né? E hoje eu sei disso, mas hoje, infelizmente, eu não tenho mais contato com ele. Isso que eu perguntei, porque é interessante. Mas vamos lá, vamos para outro assunto agora. Vi que você é fluente em inglês. Sim, Fluente. speak English. Já te ajudou essa fluência em outra língua? Me ajudou. Dentro da minha área foi o que mais me ajudou. Na época que eu percebi isso de verdade, foram 2 épocas, né, que eu percebi muito isso. Na época, quando eu precisei mexer em muitas máquinas, a maioria das máquinas que a gente tem são importadas. Então a gente precisa ter o conhecimento, porque a máquina, todo flag, né, todo erro que aparece é tudo em inglês. E a gente precisa entender. Se a gente não entender, como é que a gente vai saber se está usando a máquina da maneira correta? E as máquinas, por exemplo, no caso o laser, que é um laser, ele consegue atingir uma camada da pele considerável, como a derme. Então, se o laser estiver
indicando algum erro, eu tenho que saber qual é o tipo de erro, porque isso pode queimar meu paciente. Então, é importante o inglês dentro da área. E teve outra coisa que me ajuda até hoje na parte científica, que eu consigo estudar artigo científico traduzindo e estudando mesmo, real. Quando eu fui fazer meu TCC, eu peguei muitos artigos de fora. E isso foi um diferencial, porque o meu TCC ele foi publicado em revista e até hoje ele está dentro da biblioteca. Foi um TCC que realmente fez uma diferença por conta disso. E quanto mais informações e estudos que lá fora, a gente sabe que em algumas áreas são muito mais aprofundados, me ajudou muito nisso. Feita a questão do inglês, a gente já tratou diversas vezes aqui, acho que é beabá, né, velho? Para quem quer crescer. Evoluir na sua área. Como você falou, tem muita informação. Realmente está fora do país. Que Tá não tá fora, aqui. que não tá aqui. Exatamente. Agora, a doutora Raíza Santos, já ficou provado aqui que você consegue transformar a autoestima das pessoas. Sim. Então, eu queria que você, se você pudesse contar algum relato de algum paciente seu que chegou para você, tipo, em frangalhos, assim, você conseguiu... Ai, tenho vários. Eu tenho vários Conta pra relatos. gente aí. A galera vai Tem querer ouvir. um, A galera tem um a galera é que, curiosa. tem um que no dia, inclusive, me emocionou muito. Uma paciente que ela falou que ela não entrava na piscina, que o sonho dela era ter uma casa no condomínio para ter piscina, que ela pudesse ter um conforto com os filhos. Sim. E ela disse que não tomava banho de piscina porque a gordura localizada incomodava ela. E aí, quando as filhas entravam na piscina, as filhas chamavam vem mãe, e ela nunca conseguia ir. Para você ver que parece, para quem não tá passando algo tão simples, mas não é. Para quem tá se sentindo incomodado, acaba atrapalhando em várias relações. E aí eu lembro que quando a gente fez o tratamento, ela tinha medo, né, do tratamento, que é algo novo, não conhece, ela tinha medo. E foi todo um trabalho de conhecimento, de passar conhecimento para ela, para passar confiança para ela começar o tratamento. E depois que ela conseguiu perder 17 centímetros de circunferência, que é muito, É muita coisa. muita coisa. Para quem está no processo de emagrecimento, de perda de circunferência, sabe que é difícil. Porque aquela gordura, ela tá ali, ela tá compacta. Então, por mais que você faça a atividade física e a dieta, a gente precisa de algo para quebrar aquela gordura e enviar ela para o órgão que vai eliminar ela. Não é uma coisa simples que só atividade física e só alimentação você consegue. Às vezes precisa de um estímulo muito maior. E aí a gente fez esse tratamento e hoje ela é muito realizada com isso. Foi uma das coisas assim que me deixou muito feliz, né? Que ela conseguiu mesmo atingir aquele objetivo. Eu tenho muitos relatos de emagrecimento também, de roupas que... Já assim, salvou um casamento? Boa pergunta, boa pergunta. Agora da parte do homem, como Manda da vai dar mulher. certo, Sim, com certeza. Tanto da parte da estética, né? Que quando chegou lá, a pessoa não estava se sentindo bem, realmente, na relação, que não estava confiante na relação. As pessoas precisam entender que a autoestima, ela influencia diretamente em todas as relações. Inclusive no relacionamento de casal mesmo. Tem mulheres que são muito restritas aos parceiros. Tem pacientes que geralmente... Eu tenho uma paciente que ela antigamente tinha dificuldade de dar um sorriso. Porque ela não gostava dos dentes, da maneira que os dentes dela eram. E ela tinha um lábio muito fino. Então ela andava assim, ó. Aí quando a pessoa fazia algum tipo de gracinha, ela ria assim, ó. Pra não Mostrar. os lábios. Então isso é uma transformação. Acaba ajudando bastante no relacionamento. Hoje ela é uma outra pessoa. E até o próprio esposo dela fala o quanto que hoje ela conversa mais, que ela se abre mais para as pessoas. Imagine você não sorrir. Sorrir para mim é uma das melhores coisas que existe na vida. Por conta de uma disfunção estética. Às vezes quem vê de fora assim, ah, não, mas é uma besteira. Mas para quem se sente incomodado, imagine você olhar para sua dor todos os dias. E você tá ali se incomodando com ela todos os dias. Então é muito particular. Eu tenho muitos relatos disso. gratificante. De Nossa. pessoas, né, que realmente mudaram mesmo várias coisas no trabalho, autoestima, a forma como se mostra, autoconfiança. Que a autoconfiança hoje é tudo. Uma pessoa que não se sente bem, que não se sente autoconfiante, ela é uma pessoa perdida. Porque tem gente que você pergunta assim, quem é você? Não sabe se definir, né? E isso, muitas das vezes, também pode estar ligado a outros fatores emocionais, mas também com a estética em si. No meu ponto de vista. Doutora Raíza tem que fazer a formação de psicóloga. Algo do segmento aí, psicanalista, algo do tipo para poder atender a galera. Mas eu sempre dou uma estudada, é sempre bom. A gente precisa, então a gente precisa estudar. De certa forma, né? Tô trabalhando com pessoas. A gente precisa estudar.
Todas as pessoas, para mim, trabalham com pessoas, ela tem que saber acolher, ela tem que saber ouvir, ela tem que saber entender. Entendi. Porque existe, por trás de tudo, existe um porquê, né? Então é isso. Então, a doutora Raíza, que veio de 6 meses de idade, andando de cavalo, começou com um negócio Empreendedora de pequena, colocou um reforço escolar, veio para a área de biomédica, Estética. agregou a psicologia, a psicanálise. Uhum. Agora conta pra gente, onde é que a doutora Raíza atende seus pacientes? Hoje eu atendo em algumas clínicas aqui na cidade de Feira de Santana. Um dos lugares que eu mais estou hoje é no Instituto Doutora Emily Souza, né? Que eu presto serviço lá. Lá a gente atende um pouco de tudo. Lá também eu ministro cursos, né? Na área da estética. E aqui na cidade de Feira de Santana. Por enquanto eu só atendo aqui na cidade de Feira de Santana. Sabe que a próxima vez que a gente chamar ela aqui, ela vai estar atendendo Bahia e Brasil. Ai, amém, eu creio. A gente vai falar, você lembra aquele podcast que a gente gravou? Você atende agora, atende aqui na Bahia toda. A Bahia toda, amém, eu creio. E suas redes sociais e o principal, o seu último recado para a nossa audiência aqui. Minha rede social é @doutora Raíza Santos _, tudo junto, né? Raíza com S. E um recado que eu queria deixar para as pessoas, que a gente precisa cuidar tanto do interior quanto do exterior. Porque não adianta a gente criar uma capa sobre algo que está vazio por dentro. Então é muito importante tanto você se cuidar fisicamente, que nós somos corpo, mente e espírito. Então eu acho que tudo isso, quando a gente consegue alinhar, óbvio que nem todos os dias a gente vai conseguir alinhar isso de uma maneira perfeita, né? Mas que a gente dê o nosso melhor para trabalhar essas 3 coisas, para que a gente viva bem, né? Tenha uma boa qualidade de vida, evolua, erre, acerte, e é isso. Perfeito. Doutora, foi uma satisfação imensa. A satisfação foi minha. Muita informação, muita informação pertinente. Sim. Bom ter você aqui no nosso podcast. Que E bom. é isso, né? Maravilha, eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que é muito bom esses debates. Eu já venho acompanhando o podcast há um tempo e sempre eu vejo que tem um tema que é de bastante relevância e que a gente não escuta falar tanto. Então, vale muito a pena a gente estar assistindo o podcast. Eu particularmente assisto, amo vários e esse daqui para mim tem sido um querido mesmo, de verdade. Show de bola. Então é isso, gente. Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigada, tchau, tchau. Valeu.